Olá, vamos lá para mais um vídeo. E esse vídeo vai especialmente para quem nasceu nos anos 80, 90, 70. Dizem que os anos 50 e 60 foram ótimos, mas eu vivi os 80, os 90, então vou contar aquilo que eu vivi. Hoje, tudo que vocês fazem ficam gravado, ou é por câmera de segurança, ou porque alguém tá gravando, ou vocês, um amigo, alguém, tá filmando, tá tirando selfie, tá postando. Então a vida não é mais em off, né? A vida é aberta, todo mundo fica sabendo. Naquela época, a gente andava muito de bicicleta, porque não tinha Uber. O ônibus também não passava toda hora, não. Era mais para os lugares longe. Então, para ir para casa dos amigos, a gente ia de bicicleta, a gente andava muito. Ia a pé, por exemplo. A gente se juntava. Era um grupo de amigos, mais ou menos umas 12 meninas. Se juntava de domingo de manhã, ia no parque ecológico. A entrada era gratuita, ia a pé. Pra ficar lá de boa, sentado debaixo das árvores, falando da vida, né? Longe de vigia de pai e mãe pra poder falar se tava de paquera, se não tava de paquera, se tava com briga em casa, os desabafos das adolescentes. E era super legal, né? A gente passeava, parque ecológico, né? Andava, caminhava, tomava água. Naquela época era a água lá do bebedouro mesmo. Ninguém morreu de tomar água do bebedouro do parque ecológico. Ninguém trabalhava, né? A maioria não trabalhava, não tinha dinheiro. O dinheiro era dado pelos pais. E pra sair assim era a sorveteria. Aí tinha uma avenida principal, né? No caso de onde eu morava, chamava Avenida Iacanga. Avenida. Aí ficava todo mundo lá nessa avenida rodando, feitos, né? Feitos tolos, andando de um lado pro outro, os caras rodando de carro gastando combustível. E esse era o point. Sábado à noite e domingo à tarde. E tinha brincadeiras dançantes. Brincadeira dançante era feita na escola, no pátio da escola. Se fechava, comprava para entrar, aí colocava aquela luz que vocês veem espelhadas, aquelas luzes, né, coloridas. Aí tinha vários tipos de dança, rock, música lenta, né, e vendia refrigerante, cigarro, cerveja. E nessa época ninguém pediu RG, gente. Nessa época nem os pais tinham cadeirinha no carro, não tinha umas normas de segurança. Quando eu era criança, meu avô botava todos os netos no porta-mala e com o porta-mala aberto, assim, sabe? Pra caber todo mundo. Essa era a norma de segurança. A norma de segurança era Deus socorre as crianças. Então era assim. Então na época não se pedia não, né, RG. Nem pra entrar, tá? Aí tinha uns clubes. Hoje nem existe mais esses clubes. Que também, né, era de dança, ia a rádio mais famosa, tem duas rádios muito famosas na cidade, elas que iam lá fazer, né, a brincadeira dançante que se falava, né, e a gente ia pra dançar. Eu tinha muitas amigas, a gente, sabe, até fazia, de semana ia lá, performava os passinhos, fazia coreografia, ia dançar, né. E ninguém, assim, pedia identidade pra entrar. E se você quisesse comprar bebida também, ninguém pedia. Ou se você quisesse comprar cigarro. Eu acho que é porque os pais mandavam muitos filhos buscarem, né, coisas no bar, cigarro. Eu comprei muito cigarro pro meu avô quando eu era criança. Meu avô, ele tinha mania de pedir pra gente buscar cerveja e cigarro pra ele no bar. E ninguém nunca cobrava, né, na época que a gente era muito criança, 6 anos, 7 anos, sabe, 8 anos criança. Mas a nossa vantagem é que não existia celular, internet. Então tudo que a gente fez ou deixou de fazer
está na nossa lembrança, na lembrança de algum amigo próximo. E olha lá, você pode ainda falar para esse amigo assim, não, fiz isso não, essa coisa da sua cabeça, não tem como provar. Agora hoje é um tal de eu vou mandar print pra fulana, vídeo que vazou na internet, não sei, que todo mundo fica sabendo de todo mundo, e é aqueles escândalos, e Jesus do céu. Então, a nossa época foi muito boa. A gente tem algumas fotos registradas, que era tirada em máquina fotográfica, e você tinha que rezar para aquela foto, porque geralmente, aquela foto que você falou, nossa, essa foto vai ficar top, vai ficar bonita, eu quero muito essa foto, ela queimava. Era um filme, então nem toda foto que você tirava, você se revelava, algumas queimavam. Então, às vezes a foto que você falava, nossa, essa ficou top, ela queimava. Então, às vezes, a gente tem umas recordações de foto tirado na máquina, né? Mas lógico que você não ia para uma balada levando uma máquina fotográfica. Às vezes era passeio com os amigos, alguma festa de aniversário. O pessoal costumava fazer também, né? Os que eram mais velhos, que já trabalhavam, que tinham os pais mais liberais, faziam brincadeira dançante na própria casa, na casa deles. Cobrava-se uma taxa para entrar, né? E a bebida, se fosse beber, e fazia brincadeira dançante lá, gente. Era divertido. Não, era uma época que você não tinha tanta violência. E se andava muito junto. Então, acabava assim a brincadeira dançante, juntava aquele grupo, ia pro terminal para pegar o primeiro ônibus para ir embora. Porque era mais longinho, né? Era no centro da cidade. Acabava quando era na casa de pessoas, via todo mundo a pé. E vinha uma turma grande. E não tinha tanta violência como hoje. Tal que quando eu era criança, eu ia pra escola sozinha. Eu ia pro centro na biblioteca sozinha. Não, sabe, não tinha tanto de criança sumir. Lógico que sempre teve, mas não tanto quanto hoje, né? Tinha uma certa segurança. Quando eu era criança, a gente brincava na rua. Hoje, você não vai deixar uma criança brincar na rua. A gente brincava de elástico, pular corda, amarelinha, queimada. Brincava na rua, esconde-esconde. Então, a gente brincava na rua. Juntava aquele monte de vizinho e brincava na rua. Só tinha que tomar cuidado com os carros. Mas fora isso, né, as mães tinham que ficar lá ameaçando bater para entrar para dentro, que já era tarde da noite, para tomar banho, para jantar. E hoje você tem que bater no filho para, né, sai de casa, sai desse computador, sai dessa internet, vai viver a vida real. E, gente, eu vivi a vida real. Eu fui muito show de rock, tinha um clube de rock que era restrito, você tinha uma carteirinha. Eu era super jovem, muito jovem, vocês não têm noção. Eu não vou falar a idade, mas eu tinha menos de 14. E eu tinha a carteirinha do clube de rock. Nós íamos a pé até o centro da cidade, que o clube era na entrada do centro. E eu entrava, eu recebia todos os shows que ia ter pelo correio. Eu ia nesses shows de clube de rock. Eu conheci o Marcelo, que foi guitarrista e também ajudou a compor músicas do Raul Seixas. Eu fui no show do Traje a Rigor, né? Eu fui no show do Angra, o Eterno Angra, gente. Showzaço, eu fui no show do Angra. Eu fui no show do Titãs. E eu tinha menos de 14 anos. Mas, não estou dizendo que naquela época estava certa, tá? Que hoje tá mais certo de se ter limite de idade para esses shows. Só que naquela época não tinha isso. E também, assim, os shows eram muito tranquilos, não saía briga, tinha seguranças. Era um show, assim. E aquela história, não tem nada, que ninguém pode provar nada, né? Do que a gente viveu, do que a gente não viveu. E naquela época a gente vivia tanto. Porque não tinha tantas restrições, né? De entrada nos lugares. E, gente... Eu curti minha juventude, viu? Eu curti bastante, assim,
de ir em show, de dançar, eu gostava. Eu amo dançar, eu amo até hoje dançar. Então, a gente, né, fazia aqueles passinhos na época. Hoje tá até voltando. Muito tem até aula de gente, né, fazendo aqueles passinhos, a coreografia. Todo mundo, nossa, adorava. E só saía quando terminava. A última música era a última música, porque já que era pra curtir mesmo. A gente andava de skate na rua, sabe? Tinha o pessoal do patins, eu nunca aprendi a andar de patins, é uma coisa que eu sempre quis. Mas skate eu conseguia andar um tempo. E era tudo muito tranquilo, assim, em questão de ninguém mexer na rua com a gente, nem nada. Então hoje eu penso que vocês vivem mais para mostrar para os outros o que vocês estão vivendo do que viver mesmo. A gente não tava lá, só tava vivendo. Você não estava preocupado em tirar uma foto, você não estava preocupado em fazer um vídeo, você não estava preocupado em postar no Instagram, nem nada, porque na época não existia isso, não se passava isso na cabeça. Hoje é mais assim que é uma coisa quase automática, você tá no lugar, tirar foto e postar. Até porque quem tá com você pede, manda foto pra mim, me marca, porque você tira com o seu celular, né? E a pessoa fala, ai, depois você me manda, me marca. Ai, não esquece de mandar foto, marcar. Então, hoje é bom que você tenha as lembranças, lógico, aí você vai ter seus filhos, eles vão ver as fotos deles e todo o crescimento, vídeos, porque na época, né, não tinha, você tinha foto na máquina só, mas não tinha vídeo com a criança, né, raramente que tinha uma câmera, né, de vídeo, era que nem hoje, todo mundo, né, faz, só que teve as vantagens, gente, a vantagem aí, quem nasceu nos anos 80, 70, acho que até 2000, tem a vantagem, ninguém prova e ninguém sabe o que esse povo fazia, que esse povo já fez, né? Vocês se acham nós que curte, nós que não sei o que, vocês nem imaginam o quanto esse povo curtia, quanto esse povo, ó, sabia viver e sabia viver bem, sabia viver muito. E é aquela história. Só quem tava junto sabe. E mesmo assim, você pode negar, porque não tem provas. Sem provas não há argumentos, entendeu? Sem provas ninguém pode falar nada. Mas eu não trocaria o ano que eu nasci, não. O ano que eu nasci, que foi em 1980, e que eu fui jovem, né? Foi muito bom. Não trocaria, porque era tudo muito mais livre de acesso. Você podia brincar na rua, você ia pra escola sozinho ou com os amigos, você encontrou uns amigos no caminho, né, que estudavam na sua classe, ou que você conhecia, que é pra mesma escola, ia juntando aquele monte de criancinha, ia indo, e nas baladas da vida você podia entrar. Nossa, gente, quanto baile do Havaí, adorava baile do Havaí. A decoração era linda, tinha sorvete, né, picolé de graça, tinha várias bebidas de graça, mas o que eu amava e que eu acho que o cara da barraca ficava puto comigo, desculpa a palavra, gente, no YouTube, ficava pé comigo, é que eu amo água de coco. E tinha água de coco gelada, que o cara cortava o coco fresco, verde, na hora, e colocava um canudinho. Nossa! E sempre os bailes assim, né? O baile do Havaí era no tempo de calor, aquele calor. Assim, o cara da barraca, ele decorava a minha cara de toda hora que eu tava lá pra tomar, né, água de coco, que eu sou apaixonada. Lógico, gelado, né, o picolé caía bem também, que tinha, o picolé tinha frutas, mas a água de coco, cara,
Ele, acho que ele marcava, ele carimbava, meu, de novo essa moça, de novo, porque era como mais gostava. Eu ia, dançava, me acabava de dançar, suava, cansava, ficava com sede, vai na banquinha da água de coco. Eu tava em Cruzo, você pagava caro na entrada pra ter fruta, pra ter... Se eu não me engano, a bebida alcoólica não você pagava. Eu acho que era só refrigerante, a água de coco, picolé e as frutas. Então, nossa, a água de coco era a principal. É a principal fonte de diversão, que eu podia, assim, dançar a noite inteira e ficar hidratada. Então era muito bom, até hoje existe Baile do Havaí, mas não tem o glamour, eu acho que tinha de antes, porque tinha todas as idades, né? Você não precisava estar com seus pais para estar lá, e você tinha menos de 15 anos, muitos, e curtia pra caramba. As músicas da época também eram muito boas para dançar, tinha o ritmo para dançar, um ritmo bom, né? Então eu sinto muito saudade desse tempo. E eu falo que ninguém pode provar o que a gente fez, deixou de fazer nessa época, porque não tinha a internet hoje. Hoje é melhor assim que vocês não gravem. Gente, eu não entendo aí, porque os casais acabam, né? São amantes, gravam. Aí, ai, vaza esse vídeo pra mídia. Marido, família, todo mundo descobre, fica sabendo. Então, melhor não, nem gravar, né? Você tá fazendo uma coisa escondida, já é errado. Já não devia fazer. Ainda grava. Então, fica a dica aí, a dica do... Mais um relato de saudade. Você aí que viveu essa fase, curta, dá seu depoimento. Alguém consegue provar como você viveu a sua juventude? Sua juventude foi boa? Como foi a sua juventude? Hoje você contaria a sua juventude nos detalhes? Ou tem alguma coisa que é melhor ficar por lá mesmo, na nossa lembrança, que não foi, né, que não foi visto, ouvido, não foi feito, não é relatado? Pode ser. Mas eu fui uma adolescente que eu curti demais. Curti mesmo, curti muitos shows. Dancei muito. Beijei muito. Só que eu era aquela de namoros longos. Eu não era de ficar, ai, sai com humor, sai com... Não. Meus namoros, assim, meu primeiro namoro durou 4 anos. O primeiro namorado, 4 anos. Segundo namorado, 6 anos. Então, eu era aquela que beijava muito, mas beijava mesmo. Mas valeu a pena. Foi uma época muito boa, apesar dos perrengues, assim, de não ter que depender dos pais para dinheiro, que a gente era jovem, a escola muito chata às vezes, né? Mas a parte das amizades, de curtir, foi muito bom. Então fica aí um saudades. E se você é dessa época, se você tem pais que é dessa época, peça para curtir aqui meu vídeo, dá aquele like, contribui, fala se alguém pode provar o que você fez ou deixou de fazer na sua adolescência. Ninguém pode provar. Tudo tá só aqui na cachola, na mente. Beijos e até o próximo vídeo.